Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Gente, hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente, nosso devocional. Eu me deparei com um vídeo muito triste e eu tô aqui respirando pra poder fazer esse vídeo hoje, do devocional, porque tá doendo muito a minha alma, mas eu precisava gravar, tá? Falando sobre isso, eu nunca ouvi ninguém falando, e se eu vi, não lembro, mas vai ser muito importante. E eu peço que vocês assistem até o final, tá? Esse devocional de hoje, tenho certeza que vai impactar você. E depois disso você pode compartilhar também, tá bom? Bora, vou mostrar pra vocês. Olha aí. Estudos indicam que bebês em desenvolvimento podem sentir as emoções da mãe durante a gestação, incluindo sentimentos de rejeição. Isso ocorre porque as alterações hormonais e emocionais da mãe, especialmente durante momentos de estresse, podem afetar o ambiente intrauterino e serem percebidas pelo bebê. Elaboração. 1. Receptores sensíveis. O sistema nervoso do bebê se desenvolve gradualmente, e já no terceiro trimestre, ele é capaz de sentir toques e movimentos da mãe com mais clareza. Além disso, o bebê reage a estímulos hormonais a partir do segundo mês de gestação, segundo a super interessante. 2. Impacto das emoções maternas. As emoções da mãe, tanto positivas quanto negativas, afetam o ambiente intrauterino. Por exemplo, quando a mãe está estressada, ocorre uma descarga de adrenalina, que pode ser percebida pelo bebê. 3. Rejeição e ambiente intrauterino. Sentimentos de rejeição podem gerar alterações no ambiente intrauterino, que o bebê percebe. Isso pode afetar o desenvolvimento emocional do bebê e, em alguns casos, levá-lo a ter problemas de saúde mental no futuro. 4. Importância do vínculo. Estabelecer um vínculo forte com o bebê desde a gestação é fundamental para o desenvolvimento saudável. Conversar com o bebê, fazer carinho na barriga e criar um ambiente positivo são ações importantes para fortalecer essa conexão. E 5. Memória e percepção. Há evidências de que o bebê pode ter algum tipo de memória desde a concepção, e que ele registra experiências emocionais na fase intrauterina, segundo a revista Super Interessante. É importante ressaltar que cada bebê é único e que o desenvolvimento emocional é um processo complexo. No entanto, estudos mostram que o ambiente intrauterino e as emoções maternas desempenham um papel significativo no desenvolvimento do bebê. Voltei, gente. Vamos lá. Vocês viram aí, né? Esse story que eu coloquei. E eu tô aqui com o coração sangrando ainda, né? De ver uma coisa dessa. E eu quero ler aqui com vocês, né? A palavra do Senhor. Esse vídeo não é pra todo mundo, mas é um vídeo que, se você conhece alguém, né? Que vai fazer, eu acho que é uma orientação, né, que a gente precisa dar para as pessoas sobre isso. Diz aqui em Salmo 127, 3 diz assim: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Aleluia. A rejeição é algo muito forte, sabe? Eu sofri rejeição na minha infância. E eu senti com certeza, porque o que a gente viu aí, né, realmente a criança ela sente. E é algo assim destruidor, que tem acabado com as famílias. Quando minha mãe voltou, ela encontrou com meu pai. E o meu pai, né, nem deu bola pra mim assim, não teve amor por mim, nunca teve, na verdade. Ele relata que nunca teve amor pela mãe dele, né, a mãe dele nunca amou ele, então por conta disso e tal. Mas é difícil, né, gente, a gente aceitar assim, né, complicado. E a família do meu pai também, minha avó também, sabe, assim, eu sempre tive uma rejeição muito grande com a família do meu pai. E assim, uma família grande, uma família que eu queria, sabe, estar mais junto, ter crescido com as minhas primas, né, são lindas, têm um talento, né, extraordinário, mas infelizmente eu não consegui, né, não foi isso que aconteceu comigo. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que a rejeição é algo muito forte, gente. E que a gente tem que, sabe, amar a nossa gestação como se fosse a única. Mas pela influência do meu pai, né? Que minha mãe amava muito meu pai e ela era muito nova. Então, assim, ela ficou triste porque ela queria dar um homem, né? Um filho homem pro meu pai. E meu pai fugia, né? Fugiu da cidade para não assumir. O juiz tomou conta e a gente acabou indo, né, para um lar de mãe solteira. Minha mãe ficou nesse lugar até eu completar 1 ano. Sofreu muito, né? Eu também sofri bastante. Tive vários problemas na minha infância, né? E eu cresci muito triste, assim, sabe? Sem o pai. O tempo que meu pai vivia com a minha mãe era um tempo, assim, de briga, de luta, sabe? Então, assim, eu tive uma infância muito triste no tempo que a minha mãe viveu com meu pai. E a rejeição, ela estava ali, né? Só que eu não sabia, nem tinha noção. Às vezes você passa por coisas porque você nem sabe, né, o que aconteceu, mas começou lá no ventre, lá onde, né, no seu forninho, lá no forninho onde você tava. E
Eu tenho um testemunho muito forte, né? Quando minha mãe engravidou, minha mãe era muito nova. E o meu pai já era, né, já era maior de idade. E meu pai não aceitou a gravidez da minha mãe. O meu avô tinha falecido, a minha avó tinha ido embora de casa. E a minha mãe teve que morar no lar de mãe solteira, em São Paulo, né? E na capital. E eu nasci lá. Só que minha mãe sofreu muito, né? Porque meu pai rejeitou. Pra vocês terem uma noção, eu perdoo meu pai, sim, né? Cheguei a ter vínculo com ele, mas não deu muito certo. E ele me rejeitou de uma maneira tremenda, porque ele sempre quis ter um filho homem. Eu acredito que era o primeiro, né? Ele queria que fosse um homem. E pra vocês terem uma noção, nem o nome do meu pai eu tenho. E minha mãe, ela sofreu muito. E eu fiz terapia por um período. E naquela terapia, eu consegui chegar a esse ponto da rejeição que a minha mãe teve na minha gestação, não por culpa dela somente. Mesmo com toda essa rejeição que eu sofri desde o ventre da minha mãe, eu sempre quis ser mãe. E quando eu casei, eu tive 3 abortos, né? 3 abortos. Pra quem me segue aqui já sabe, já ouviu falar sobre a minha história. E aí, quando eu engravidei do meu menino, eu tava na igreja já. E aí, Deus usou uma pessoa, um irmão, não lembro se era irmão, uma irmã, e disse que eu ia ter, né? Que eu ia ter uma menina, porque o meu sonho era o quê? Era ter uma menina. Era o meu sonho, né? E aí, o que aconteceu? Deus falou que eu ia ter uma menina, mas ele não. Só que naquela época eu achei que eu já ia ter a menina. E não. Primeiro Deus deu o Natan pra mim, pra depois da menina. Mas eu fiquei, assim, nos primeiros momentos num dia, eu fiquei em um conflito, porque eu falei, não, eu quero a menina, Deus falou que era a menina. Mas, querido, não acabou havendo uma rejeição aí. Que pequeno. Eu sei que pessoas vão falar, mas eu tô aqui relatando o que eu vivi. Só que foi muito rápido. Quando eu vi, eu falei assim, não, eu vou amar o meu filho. Já que é ele que veio agora, eu vou amar o meu filho. E assim, cada um vai pensar de um jeito, cada um vai julgar. Mas eu tava sendo influenciada pelaquela palavra, que eu ia ter uma menina. Mas foi algo tão rápido, sabe? Eu já comecei a idealizar o menino, e já comecei a amar o meu filho. E foi algo assim extraordinário. E eu pedi perdão pra Deus. Falei, Deus, me perdoa. Mas o que estava acontecendo? Eu estava sendo influenciada, até mesmo pela minha própria mente. Eu caí na minha própria mente dizendo, vai vir uma menina. Só que a menina não veio naquele primeiro momento. Depois de 3 anos que eu fui ter a menina. Mas o que eu quero dizer para você, quando você coloca uma expectativa em uma gravidez, você pode se decepcionar. A palavra de Deus, ela vai dizer, a gente tem que agradecer que venha um filho com saúde. E não que venha o sexo que você quer. Porque filho não é brinquedo, filho é promessa, filho é propósito. É isso que a gente tem que entender. Não vai ser aquilo que você quer que ele seja. Sabe que Deus continue falando no seu coração. A minha mãe já é falecida. Ela faleceu quando eu acabei de completar 18 anos, ela faleceu. Minha mãe era uma mulher guerreira. Sabe, minha mãe era uma mulher, assim, extraordinária. Eu amo e sempre vou amar a minha mãe na eternidade. E o que eu quero dizer pra vocês, que vocês possam compartilhar, né, dessa palavra. Se você conhece alguém que tá aí, né, sofrendo, que quer um sexo, né, quer um filho, homem, uma menina, né, que você possa trazer pra ela isso. E amor, né? Que Deus venha restaurar, que você venha se alegrar, não importa qual seja o sexo que tá na tua barriguinha, né? No teu ventre. Ame os teus filhos. Eu amo os meus filhos, sabe? Eu daria minha vida por eles, né? E eu agradeço muito a Deus pela minha vida. Quando eu tive o Zion, muitas pessoas também ficaram falando, nossa, você é louca de engravidar. Gente, eu tô na mão do Senhor. Ele vai fazer o que Ele quer, Ele vai dar o filho a hora que Ele quiser, né? E é forte isso, gente, é muito forte, porque essas mães também que têm o filho preferido, não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Sabe, se vocês têm isso, fala, Deus, me ensina a amar todos os meus filhos iguais. Porque muitas das vezes você fala assim, eu amo meus filhos iguais. Mas é mentira. Porque sempre alguém vai olhar e falar, ah, mas aquele ali você ama mais. Ah, mas pra aquele ali você fazeria mais. Ah, mas pra aquele ali você dá isso. Pra aquele ali você faz isso. Cuidado pela sua preferência. Porque às vezes o filho que você tá rejeitando é o que tá sofrendo, é o que mais sofre na vida, por conta da sua rejeição. Que do vez de você amar, você rejeita, do vez de você apoiar, você despreza. E aqui, vamos lá que tem mais aqui. Aqui em Salmos eu li, né, pra vocês, que fala, né, aqui eu escrevi algumas coisinhas. Essa mãe é ferida, algo dentro dela que está gritando. Pode ser rejeição antiga. Aqui
em Isaías 5:20 vai dizer assim, ó, essa inversão de valores é o sinal dos fins dos tempos, que era para ser celebrado, está sendo amaldiçoado. Quantas pessoas desejam um filho e não conseguem? Quantas pessoas por não poder gerar, enquanto isso outras desprezam o ventre e está sendo frutífero. Mas o Senhor hoje quer curar, aleluia, quer curar, libertar e trazer entendimento. Talvez essa mulher tenha repetido as palavras que ouve na infância. Olha isso. Talvez elas mesmo foi rejeitada, mas Jesus quer quebrar o ciclo. Aleluia. Então assim, gente, é algo assim que dói de ver. Sabe, que dói, meu Deus do céu. Sabe, eu amo meus filhos iguais. Eu não tenho exceção de filho. E é isso, gente. Como dói, né? Quando a gente mexe assim, algo que dói demais, né? Mas que Deus venha abençoar você, se você foi uma criança rejeitada, né? Por alguma parte da sua família, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Que Deus venha te curar, que você possa perdoar essa pessoa que te rejeitou. Que você possa perdoar quem te fez o mal. E que Deus abençoe tua vida, viu? Foi difícil, né? É difícil mexer na ferida, né? Mas às vezes é necessário. Às vezes a gente tem que mexer pra ser curada, tá bom? Pra ser curado. Se você não mexe, você nunca vai ser curado. Você consegue liberar o perdão, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã com o nosso próximo devocional. Deus abençoe.